Olá! Hoje iremos falar sobre a categoria gramatical denominada conjunção. Mas afinal, o que ela é? Conjunção é uma palavra que serve para unir duas orações. O que é uma oração? Uma oração é toda frase que tem verbo. E verbo, como já é sabido e nós reiteramos, é toda palavra que demonstra ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, as conjunções elas têm esse poder de unir orações. Quer orações de sentido independente, como as conjunções coordenativas, quer orações de sentido dependente, como as subordinativas. Dentre as conjunções mais conhecidas temos e, nem, mas também, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, portanto, ou, ora, quer, seja, e assim sucessivamente. Então essas são as de uso mais corriqueiro em nosso dia a dia, sendo que dentre as adversativas que passam a ideia de oposição, o mais e porém figuram entre as mais utilizadas. O embora, o todavia, o entretanto, o no entanto, são consideradas, digamos, mais exclusivas, até mesmo mais elegantes, por terem uso mais raro, né? Então, essas dentre as conjunções coordenativas, aquelas que usem orações de sentido dependente e passam a ideia de oposição, passam a ideia de adversidade, mas e porém figuram entre as campeãs no uso cotidiano. E dentre a conjunção aditiva mais usada, que passa a ideia de soma, o e também figura, sendo que o nem, ele confunde muitas vezes as pessoas que têm a ideia de passar uma negativa, o advérbio de negação não, mas o e nem, e espaço nem, passa a ideia de adição, embora muita gente confunda com ideia de negação. Então, vamos às categorias de conjunções adversativas, de conjunções coordenativas. Quanto às adversativas, temos mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Exemplos. Pedro é distraído, mas competente. Conjunção adversativa, mas, tá? Inclusive, conforme citado, dentre as mais utilizadas. Apressou-se, contudo, não chegou a tempo. Contudo, também tem o mesmo valor de mas, conjunção coordenativa adversativa, porém, o uso ele é menos corriqueiro. Tanto mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tem o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo valor de sentido. Quanto às conjunções aditivas, temos e, nem, mas também. E vamos aos exemplos. Ele falava e eu ficava ouvindo. Conjunção aditiva e. Pedro e Antônio foram assistir ao jogo. Conjunção e novamente. Olha só como ficaria sem as conjunções aditivas. Ela falava, eu ficava ouvindo. Pedro, Antônio foram assistir ao jogo. Se não tivesse, por exemplo, no segundo exemplo, a conjunção e entre Pedro e Antônio, poderíamos confundir uma pessoa só que tivesse o nome composto Pedro Antônio. Viram só a importância da conjunção na construção de uma frase, de uma oração? Então vamos lá às outras categorias. Conjunções alternativas passam a ideia de escolha, tais como ou, de maneira única, ora, quer, seja. Sendo que, muitas vezes, o ora, quer, seja, é confundida com verbo. Mas não são. Quando aparecem duas vezes intercaladas por outras palavras, quer, seja e ora, não são verbos, mas sim conjunções alternativas. Vamos aos exemplos. Compre um jipe ou um caminhão. Conjunção ou. Ora respondia, ora ficava com medo. Se aparecer, por exemplo, em uma determinada oração, a palavra ora uma vez, pode ser que seja do verbo orar.
Mas quando aparece duas vezes, em vez de se tratar do verbo orar, se trata de uma conjunção alternativa. Quanto às conjunções conclusivas, elas passam, conforme o próprio nome já diz, dispensa mais explicações, ideia de conclusão, tais como logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, de modo que, sendo que pois, portanto e por isso são as de uso mais conhecido. Vamos aos exemplos. O céu está estrelado, logo não choverá. Outro exemplo. Respondi com segurança a todas as questões, portanto devo tirar boa nota. Em muitos contextos, em muitas situações na oralidade, a conjunção conclusiva, a palavra então, expressa a ideia de conjunção conclusiva, sendo que há diversas delas, tais como logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, de modo que. As explicativas, o próprio termo já diz, dispensa mais explicações, elas explicam, tais como, pois, porque, porquanto, que é igual a porque, e por aí vai. Porquanto ele é muitas vezes utilizado no mundo jurídico e em textos religiosos, como a Bíblia, por exemplo, caso você tenha contato, já deve ter visto. Exemplos: alegra-te que estou aqui. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Então, basicamente, as orações sem os conectivos, elas ficariam soltas. Seriam como você atravessar, querer ir de São Paulo, melhor dizendo, do Rio de Janeiro a Niterói, sem a ponte Rio-Niterói. Então, essa é a função das conjunções na construção de uma oração.